Boa noite, pessoal. Boa noite quem está chegando agora. Deixa eu dar só uma ajustadazinha aqui para a gente iniciar, tá bom? Eu estou vendo que hoje foi mais fácil, mais tranquilo, né? O pessoal conseguiu entrar direto no link. O pessoal está chegando, está entrando, está precisando de ajuda não, né? Como sempre, o NIT com probleminha na câmera, mas eu já estou resolvendo aqui. Vocês conseguem já visualizar o slide já? Isso. Obrigado, obrigado, Fernando, Elda, Wagner. Wagner não conseguiu ainda, né, Wagner? Dá uma reiniciada aí para ver se tu consegue, Wagner. Bom, bom, gente, essa é a nossa segunda aula, né? Dentro daquela proposta de três aulas, né, dessa maratona. Uma semana, praticamente 2 semanas aí que antecede a nossa prova. Eu fiquei até. Oh, acho que deu uma travada. Daqui a pouco ajusta, tá bom? O sistema está sobrecarregado, tá dizendo aqui. Isso, acho que voltou. Então, hoje eu escutei pessoas perguntando a mim se a prova tinha mudado, se era a data dia 25 mesmo. E aí eu peço para que vocês fiquem atentos lá ao edital, tá bom? Fiquem atentos ao edital. Qualquer mudança eu estou acompanhando também o edital, tanto não só o edital de Jaboatão, outros editais também. Mas é sempre bom vocês, candidatos, observarem lá o edital, porque qualquer mudança, qualquer alteração, para vocês não serem pegos de surpresa, né? Mas por enquanto a prova permanece a mesma data, 25 de agosto, e aí vai sair, a expectativa é que na próxima semana saia a concorrência, né? Saia a concorrência, estou esperado. Já adianto a vocês que não se atenham à concorrência, porque concorrência está dizendo ali que tem aquela quantidade de candidatos inscritos, né? Isso não quer dizer que todos aqueles candidatos eles estão de fato estudando, estão se preparando para a prova. E muitos daqueles ali também não farão a prova. Isso aí é comum para qualquer cargo, para qualquer concurso. Então, vocês precisam se concentrar no, no edital, na maratona, na maratona de estudos de todas as disciplinas, porque aí com certeza no final vocês colherão bons frutos, né, nesse certame, nesse edital. Ok? Então eu preparei como nesse mesmo formato da aula anterior, da aula 1, eu vou realizar uma revisão de dois temas que eu julgo que é relevante para a prova de vocês. E no segundo momento nós resolveremos questões da banca, né, da FCC, para nós fixarmos aí tanto o assunto que nós vamos estudar hoje, quanto assuntos que está no edital de vocês. Esse formato também será aplicado no próximo aulão, que acontecerá na próxima sexta-feira. E aí eu vou avaliar, e aí eu não sei, vou precisar desse feedback de vocês,
se a gente mantém esse formato de 3 aulões na próxima semana. Não sei se vocês têm interesse, aí depois a gente vai conversando no grupo. Se vocês tiverem interesse, a gente mantém esse mesmo formato na próxima semana. Mas vamos lá para a nossa aula, né? Eu vou precisar, depois que passar a parte teórica, eu vou dar um intervalozinho de 10 minutos para a gente tomar uma água, dar uma descansada, porque senão também a garganta não aguenta não. E depois de 10 minutos a gente retorna e continua aí na parte da resolução das questões. Professor, material, antes que alguém me pergunte, o material eu vou disponibilizar lá no grupo. Quem não está no grupo, por favor, me sinalize. No grupo da maratona, tá? Não é no grupo aquele grupo geral de preparatório de concursos, não. Esse material é um material reservado para quem fez o investimento, né? Realizou o investimento. Então, eu não estou disponibilizando ele para o público geral. Então, vocês, todo o material da maratona será disponibilizado naquele grupo que eu criei ontem, só para os alunos da maratona. Tanto o material, que já está lá, o material da aula 1 e a gravação. Eu só peço desculpa a vocês que eu acabei demorando um pouco ontem para disponibilizar a gravação, mas porque eu tive um probleminha no meu editor de vídeos. E aí eu não consegui em tempo hábil. Mas amanhã eu vou trabalhar na edição do vídeo da aula de hoje e vou disponibilizar a gravação também. Perfeito, gente? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Fiquem à vontade agora. Tudo certinho? Perfeito. Então vamos lá. Tudo certinho, né, Fernanda? Então vamos avançar. Aula 2 da maratona da aprovação, né? Maratona da aprovação, um nome bem impactante, porque eu tenho certeza aqui que todo mundo que está aqui serão aprovados aí no concurso para Prefeitura de Jaboatão. E aí por isso que eu coloquei a maratona da aprovação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só sinalizar lá com a mãozinha e eu dou uma paradinha e a pessoa faz a pergunta, tá bom? Enquanto isso, eu peço só a gentileza de manter os microfones desligados. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. O que é que eu trouxe para vocês hoje? Eu trouxe um assunto que está lá no nosso edital e ele está de forma camuflada, vamos dizer assim. O edital fala que ele pede as doenças transmissíveis e não transmissíveis, né? Eu acho que está exatamente, né? Noções, né, de doenças transmissíveis e não transmissíveis. E aí eu trouxe um material que vai falar, dentro dessas doenças transmissíveis e não transmissíveis, eu trouxe o que o Ministério da Saúde chama de doenças negligenciadas. Ah, professor, o que seria doenças negligenciadas, professor? Então, são aquelas doenças que o governo, o poder público não está nem aí para ela. É uma doença que, por isso que o nome negligenciada, muitas vezes leva para essa perspectiva, né? De achar que é uma doença que é negligenciada pelo poder público. E, na verdade, não seria o termo negligenciada, ele não faz referência a essa ideia de não cuidar, de não ter um cuidado para essas doenças. Então, o que seria doenças negligenciadas? Alguém saberia me dizer? Está dando uma carregada aqui. Alguém já ouviu falar desse termo de doenças negligenciadas?
Alguém da área de saúde aí? Eu sei que tem muita gente da área de saúde. Então vamos lá, vamos para o conceito, né? O PowerPoint aqui está dando uma reiniciada. Vocês estão vendo aí a bolinha de reinici aqui, fechar. Ele está pedindo para. Deixa eu dar uma fechada aqui que eu não quero que ele feche não. Coisas da tecnologia, né? Oi, pois não. É por aí, é por aí. Então, eu vou colocar aqui o conceito. Hoje, o PowerPoint resolveu desligar sozinho. Mas na ideia que foi, acho que foi Elisa Bruna, né? Enquanto Bruna traz exatamente isso, que a ideia que o Ministério da Saúde fala de doenças negligenciadas são exatamente as doenças que, apesar de estarem caracterizadas, né, o poder público, na epidemiologia, ela já tem essas doenças caracterizadas, sabe qual é o agente etiológico, sabe as causas, tem tratamento, muitas vezes tem tratamento para a doença, e mesmo assim essas doenças insistem a permanecer no meio da sociedade. Então, essas são as doenças negligenciadas. Elas têm tratamento, elas têm a sua caracterização, tem um agente etiológico, tem o transmissor, tem a sintomatologia, porém, ainda existe casos dessas doenças no meio dos seres humanos, né, no meio da população. Por isso que o termo negligenciada. E aí eu posso colocar aqui, enquanto o nosso PowerPoint está abrindo aqui, eu posso colocar como exemplo a diabetes. Diabetes é uma doença negligenciada, é uma doença crônica, e aí a gente pode também trabalhar no conceito do que seria doenças crônicas e doenças agudas, mas a diabetes e a hipertensão é considerada uma doença crônica e tem tratamento, ela tem, é, ela tem toda a característica, né, da doença. Eu sei quais são qual é o público-alvo, qual é a população mais frequente, a faixa etária da doença, porém, essa doença ainda permanece na população de uma forma bastante significativa. Uma grande parte da população, ela é, ainda é acometida por esse tipo de doença. Por isso, o termo negligenciada. Perfeito? E aí, como Bruna falou, essas doenças elas têm uma relação intimamente com a forma que essa população vive. Então, não é só o fato da pessoa ter ou não a predisposição de desenvolver essa doença, mas também a forma, o ambiente, como o ser humano, essa população, ela está inserida dentro do ambiente que ela vive. E aí tem a questão da moradia, tem a questão da questão da falta de saneamento básico, da falta de água tratada. Então, são fatores determinantes para que essas doenças ainda permaneçam na, na população de uma forma ainda muito intensa, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui o meu slide. Só um momentinho.
mais uma vez aqui. Isso. Agora vai. Pronto. Eu acho que daqui a pouquinho vai aparecer para vocês aí. Então, só para a gente referendar esse conceito, né, que eu acabei de trazer e que Bruna aqui me ajudou a construir esse conceito, eu vou trazer exatamente o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre doenças negligenciadas. Vocês estão conseguindo visualizar aí o PowerPoint ou não? Me digam aí alguma coisa. Ainda não, não. Vamos lá, mais uma vez. Isso, está chegando. Isso, perfeito. Isso, agora. Então, doenças negligenciadas são só, segundo, né? Existem vários conceitos, tá bom, gente? E quando a gente fala de saúde pública, a gente não teria aí um conceito fechado. Eu estou trazendo para vocês o conceito que a Organização Mundial de Saúde fala sobre essas doenças negligenciadas. É um conjunto de doenças que persiste no mundo, apesar de existirem ferramentas para sua prevenção e controle, como a gente havia já adiantado para vocês. Mas mesmo assim, mesmo com a prevenção, mesmo com o controle, elas permanecem existindo dentro de uma perspectiva de saúde pública, né? Ela está inserida dentro da população, de várias populações. E que população são essas, professor? Exatamente essas populações que estão numa perspectiva de vulnerabilidade social muito baixo. Então, os indicadores socioeconômicos dessas populações, elas são importantes na caracterização do surgimento dessas doenças nessa determinada população. E aí envolve, quando a gente fala de indicadores socioeconômicos, nós estamos falando da questão da água, né, de uma água de qualidade, de saneamento básico, de moradia, de renda, uma série de situações que nós chamamos de indicadores de saúde, né, que vão influenciar num outro conceito que é bastante importante na área de saúde pública, e está lá também no edital de vocês, que se chama de processo saúde e doença. É o processo saúde e doença. Qual o processo? Quais são as etapas que levam ao surgimento ou adoecimento de uma determinada população? Então, muitas vezes existe a questão biológica, né? Lógico, a predisposição, mas também existe fatores externos, né? Fatores sociais que influenciam aí. E essas influências sociais, elas estão intimamente ligadas às doenças negligenciadas. E aí a Organização Mundial de Saúde, que está de acordo com o que estabelece o Ministério da Saúde também, ela lista as doenças negligenciadas, as principais doenças negligenciadas. E aí nós temos a hanseníase, que é uma doença milenar, né? A oncocercose, o tracoma, e aí lembra que nós resolvemos uma questão sobre tracoma na aula passada, né? No aulão passado. Também nós temos a extossomose, a geomitíase, a leishmaniose, a filariose linfática e doenças de Chagas e a raiva humana transmitida por cães. Então,
essas são as principais doenças que estão no rol das doenças negligenciadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. E aí alguém pode me perguntar assim, ô professor, mas a tuberculose não é uma doença também antiga? Né? A tuberculose é uma doença que inclusive está na Bíblia, né? Tanto a tuberculose como a hanseníase, né? A gente vai falar sobre elas aqui. Porém, a tuberculose, apesar de ser uma doença que tem essa característica de doença negligenciada, deixa eu voltar aqui. Opa, só um momentinho. Ele, apesar dessa característica de ser uma doença negligenciada, ela tem a prevalência ainda, tem a incidência, tem a forma de tratamento, tem a intervenção do poder público, mas mesmo assim ainda existem pessoas que são acometidas aí pela tuberculose. Então, por que essa doença não está no rol da doença, das doenças negligenciadas? Porque ela vai estar listada lá na parte de doenças transmissíveis. Então, apesar de ter essa característica de doença negligenciada, a tuberculose ela vai estar alencada dentro da lista das doenças transmissíveis. Perfeito? Mas aí já dizer para vocês que a tuberculose também é considerada uma doença negligenciada. E aí a primeira doença que eu trago para vocês é a hanseníase. Né? E aí eu estruturei a doença para que a gente consiga fixar na cabeça da gente a sequência. Eu vou perguntar o que seria a doença, onde ocorre, qual a forma de transmissão e se existe tratamento ou não para essa doença. Então a gente vai estruturar o nosso raciocínio para cada doença dessa nesse formato. E aí, o que é a hanseníase? É uma doença crônica. E aí é crônica por quê? Porque ela tem uma longa duração. Ela tem uma manifestação prolongada da sua sintomatologia, que apresenta a forma infectante da doença estando sem tratamento. Ou seja, se a pessoa o doente não está em tratamento, ela pode transmitir essa doença através do quê? Da eliminação de bacilos por vias respiratórias. Então, qual é um ponto importante aí para o nosso raciocínio? A hanseníase é uma doença crônica que é transmitida através de quê? Das vias respiratórias. Secreções nasais, tosse, espirros. E ela pode ser transmitida de pessoa que tem um contato próximo a esse doente, que nós chamamos na área de saúde de contactantes. Então, essas pessoas da família, pessoas que têm uma relação, um convívio mais próximo, um convívio mais prolongado com esse doente, eles estão mais vulneráveis aí a se contaminar pelo bacilo da hanseníase. Então, é bom deixar claro, principalmente vocês futuros agentes de combate às endemias, que uma vez iniciado o tratamento da hanseníase, o doente deixa de transmitir a doença. Isso vai acontecer também com a tuberculose, mas a gente vai discutir a tuberculose na hora que chegar o momento dela. E qual é a forma, como se previne da hanseníase? Através da vacina BCG. Ah, professor, a BCG é aquela vacina que dá ao nascer, né? A gente não vai tratar de calendário vacinal aqui porque não é o objetivo da gente, né? Isso aí seria para o cargo de agente comunitário de saúde. Mas a BCG, ele é utilizada para prevenir a tuberculose. Mas é qualquer tuberculose? Não, são os casos mais graves da tuberculose. E a hanseníase. Então você consegue também prevenir a tuberculose com a aplicação, com a administração da vacina da BCG. É uma doença que tem
se você detectar de forma precoce, né, se você já tiver uma boa caracterização dos sintomas, levando para uma possível hanseníase, você pode minimizar o desenvolvimento de sequelas incapacitantes e permanentes, né? Então, quem já ouviu, já estudou hanseníase, já viu algumas imagens, sabe que é uma doença que ela causa, primeiro, um impacto social muito grande, porque ela é mutilante, é uma doença mutilante, e é uma doença incapacitante. Inclusive, é uma doença que ela vai levar uma demanda, vai demandar a necessidade de dessa pessoa ela ir para o benefício, né, do INSS, porque ela vai perder aí a sua capacidade plena de desenvolver as atividades normais que desenvolviam antes. Então, essa doença, a hanseníase, ela tem essa característica. Enquanto isso, eu vou aceitando aqui o pessoal. Não, nada. Então, como é transmitida, professor? Através do quê? Através das vias respiratórias. Secreção nasais, tosses e espirros. É uma doença que, se diagnosticada de forma precoce, ela vai diminuir as formas graves, as consequências graves que a doença pode causar nesse paciente. E se a pessoa começar o tratamento, ela deixa de transmitir a doença. Perfeito, gente? Tranquilo aí? Se vocês tiverem alguma dificuldade de travar alguma coisa, de ficar travar, vocês não conseguirem escutar, vocês me avisam, tá bom? Então vamos lá avançar. Então, só para recapitular, a BCG é a forma que você consegue aí prevenir. Lógico que você não previne 100% porque você vai estar suscetível aí ao ambiente que o bacilo está circulando. Essas aí são algumas imagens de pessoas, né, de pessoas com a doença, com a hanseníase. Nós temos aqui a mancha característica aqui da doença. Nós temos aqui uma fase de ulceração, né, uma fase de uma úlcera crônica e também a mutilação dos membros, né, dos membros superiores, né, perda de dedos, né, perda de capacidade de física, né, de você manter aí a sua capacidade plena de locomoção ou de articulação por conta aí da fase avançada que a doença ela pode ocasionar no paciente se caso não for tratado. Tranquilo? Pode falar, Sandra. Levantou a mãozinha e pode falar. Ah, tá. Porque quando tocam aí. Perfeito, perfeito. É porque quando bate aí sem querer aqui na mãozinha, eu penso que seria uma pergunta. Mas vamos lá. A outra doença negligenciada que está no rol aí lá do Ministério da Saúde, da OMS, é a oncocercose. Quem já ouviu falar dessa doença, oncocercose? Ela é uma doença causada por um parasito, né? É uma doença parasitária de evolução crônica, ou seja, tem uma longa duração. Então, essa é a característica das doenças negligenciadas, causada pelo verme nematódio,
Onchocerca volvulus. Em áreas endêmicas, é mais conhecida como cegueira dos rios ou mal do garimpeiro. Então, quais são as regiões que existe uma prevalência maior de aparecimento, né, de acometimento dessa doença? Ocorre na região sul, na África e na região do Mediterrâneo, né? No Brasil, ela está presente de forma bastante restrita a terra indígena Yanomami. Então, ela é endêmica. Olha lá o conceito de endêmico, né, que nós vimos no aulão passado, que seria surto, endemia, pandemia, epidemia. Então, por ser endêmica, ela está, a característica é que ela é acometida a uma determinada região, uma região delimitada. Lembra lá do que eu falei? Agente de combate às endemias. Ele vai tratar as endemias dentro de um território delimitado, caracterizado. Então, a oncocercose, aqui no Brasil, ela tem essa característica dos casos estarem muito mais presentes nas terras indígenas de Yanomami, lá na região da fronteira do Brasil com a Venezuela, na região amazônica. Como é transmitido, professor? Ela é uma doença que é transmitida pela picada de um inseto do gênero Simulium, que é conhecido comumente como mosca preta. Então, é uma mosca que tem essa característica. Quando essa mosca, ela, na verdade, a mosca, ela é o vetor da doença. Ela vai levar as larvas do nematóide, né, até o hospedeiro, que nesse caso aí, o hospedeiro seria o ser humano. Então, eu tenho o parasito, que é o nosso agente etiológico, né? É o agente transmissor. Eu tenho o vetor, que vai levar esse parasito até o absorvedor, né? O hospedeiro da doença. Então, quem é o hospedeiro aí nesse caso? A mosca preta. O diagnóstico da oncocercose ele é realizado por meio de levantamentos epidemiológicos, né, baseado na parasitologia e sorologia, bem como o monitoramento da positividade do parasito em insetos vetores da região. Então, como é que se dá isso aí, professor? Eu vou identificar se existe casos ou não de oncocercose numa determinada população quando eu faço um mapeamento do vetor, né, do mosquito nessa população. Se na presença, se numa determinada amostra de moscas existir lá o parasito, eu tenho aí uma característica da prevalência dessa doença nos seres humanos que estão em contato ali com esse vetor, com essa mosca. Perfeito? Não tem um diagnóstico, não tem uma sintomatologia clara que vai dizer assim, a pessoa está ou não com oncocercose. Lógico que, posteriormente, no desenvolvimento dos sintomas, que você consegue identificar a doença. Então, mais uma vez, a gente caracterizou com a forma onde ocorre, como é transmitida e que se é uma doença crônica, é uma doença crônica e se qual é o agente etiológico? É um vírus? É um parasito? É um bacilo? É um protozoário? Então, é uma bactéria? Tudo isso a gente precisa deixar claro na nossa mente para a gente identificar, porque existem questões na prova de agente de combate às endemias que ele pergunta exatamente isso. A oncocercose é transmitida, qual agente etiológico da oncocercose? É um parasita, é um vírus, é uma bactéria? Então, isso vocês precisam saber. Como vai se prevenir da doença? Evitando a exposição prolongada ao inseto vetor, no caso da mosca, utilizar roupas que cubram a maior parte do corpo,
usar repelentes e mosquiteiros e dentre outras, né? Com toda aquelas ações mecânicas, né, que nós utilizamos para prevenir a picada de mosquito, entrar em contato com mosquitos, com mosca, com insetos, de uma forma geral. O que a gente vê que é difícil de se tratar aí é porque você está lidando com a área endêmica que a população, pela sua característica, né, são índios, eles têm uma forma de convívio, de vivência muito particular, né? Lógico, a gente sabe que todo mundo sabe que hoje em dia o índio não está andando pela floresta, todo mundo sem roupa, mas eles têm essa característica. Então, é muito difícil você falar de prevenção numa área que você precisa utilizar roupas que cubra toda a parte do corpo, se a característica dessa população é exatamente o contrário, de utilizar menos roupas aí no seu dia a dia, no seu convívio. Então, por isso que a prevalência na área de terras indígenas Yanomami, né? E aí eu trago para vocês a manifestação da doença. Então, eu tenho aqui o parasito exatamente aqui na região do globo ocular. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí na imagem. Eu tenho aí a mosca preta, né? O parasito, né? A larva. Opa, voltou aqui um pouquinho. E eu tenho também a manifestação, lógico, que é a manifestação já numa fase bastante comprometedora aí. A gente espera que não aconteça isso, mas essa aí é para ilustrar, para mostrar para vocês. Isso no material vocês vão visualizar melhor. Mas a larva, né? A larva do parasito, ela fica bastante evidente na região do globo ocular. Então você consegue visualizar lá a larva de forma bastante visual mesmo, a olho nu mesmo, você consegue identificar se a pessoa está ou não com a oncocercose. Avançando um pouco mais, nós iremos falar agora sobre a filariose linfática. Tá todo mundo me acompanhando aí no slide filariose linfática? Deixa eu voltar aqui. Pronto, a filariose ela é uma doença em particular que é bastante presente nas atividades do agente de combate às endemias. Eu não sei se vocês se lembram que antigamente era aqui em Recife, por exemplo, como eu sou aqui agente comunitário de saúde do Recife, eu tenho isso bastante claro, que inclusive eu trabalhei nas campanhas de filariose. Então, à noite existia o que o pessoal chamava de furadedo. Não sei se vocês lembram disso. Então, era de meia-noite, o pessoal ia nas casas realizar a coleta de sangue daquela população, que era justamente para diagnóstico de filariose. Aí o pessoal se escondia, né? Muita gente se escondia, todo mundo tinha medo da filariose, aí fechavam a porta, negavam o atendimento da equipe de saúde, era uma confusão danada. Rúbia quer falar alguma coisa? Certo, perfeito. E aí era uma confusão danada, né? Que era a questão do furadedo, né? Deixa eu voltar aqui. Não está me ajudando. Essa aí já é uma manifestação já bastante grave, né, da doença, que a filariose linfática também é conhecida como elefantíase, né? Que é justamente essa característica aí de, de acometer membros
né, por conta da perda de circulação do sistema linfático, né? E aí você tem aí esse membro de forma demasiada, né? Porque você perde o funcionamento dos vasos linfáticos nessas regiões de extremidade. Então, a filariose é também conhecida como elefantíase, é uma doença crônica causada por um parasita. No Brasil, os vermes do neumatoides da espécie Schusseria ou Wucheria bancroft são os causadores dessa doença. Atualmente, a filariose está em fase de eliminação no Brasil, mas existem áreas que ainda apresentam casos mais recentes. E aí, qual é a área que ainda apresenta casos de filariose? A região, o estado de Pernambuco, especialmente na região do Recife. Recife e região metropolitana. Ah, professor, mas nunca mais eu vi aquela questão do furadedo. Por quê? Porque agora se priorizam áreas que têm uma incidência maior de casos de filariose, na região do Recife e região metropolitana. Eu sou da época que todo mundo, independente ou não, que se tinha ou não a doença, tinha que realizar profilaxia para filariose, tinha que tomar medicação. Eu não sei se vocês participaram desse tratamento. Era um tratamento coletivo, né? Todo mundo tomava aquele remedinho, aquela medicação justamente de forma profilática para a filariose. Hoje não acontece mais isso, mas existem equipes ainda que realizam primeiro a coleta, né, do sangue para o diagnóstico da filariose. E o agente de endemias ele trabalha também com essa equipe. Então, o agente de endemias ele pode trabalhar à noite com as equipes de filariose também. É uma atividade que o ACE pode desenvolver dentro da equipe, dentro da vigilância ambiental. Quem transmite a doença é a fêmea do mosquito da espécie Culex. Eu já ouvi vídeo no YouTube o pessoal chamando de Culex. Não é Culex, é Culex, tá, gente? Que é o nosso conhecido pernilongo ou muriçoca, né? Aqui para nossa região. Então, quem vai transmitir é a fêmea do mosquito Culex ou muriçoca. E aí é a manifestação que eu já mostrei, adiantei para vocês, só vou referendar, que é a elefantíase. Por que a elefantíase? Porque justamente causa esse crescimento, né, desordenado, demasiado dos membros, né? Ah, professor, mas só acontece na perna? Não. Pode acontecer na perna, que é o mais comum, mas pode também manifestar, lógico que é a forma mais grave, pode se manifestar nos braços, no pescoço, nos testículos. E aí existe muito caso de filariose, a elefantíase, no homem na região do testículo. E aí eu trouxe também um caso aqui, ó, na região da face também. A região da face é comum, mas pode acontecer também. Pois não. Apareceu agora? Pronto. Então, essa é o que eu estava falando, descrevendo, vocês estão conseguindo visualizar agora. Professor, chegou nesse caso aí, tem cura, tem como reverter só através de intervenção cirúrgica. Só através de intervenção cirúrgica. Então, percebam aí na imagem, nas pernas, nos membros inferiores, que existem algumas ulcerações, né? Algumas verrugas. Então, o que se trata é. Oi? Eu acho que é oscilação da internet. Às vezes acontece comigo, pode acontecer aí com você, aí fica nessa oscilação. Então, como eu havia colocado, não tem cura quando chega aí, o que se faz é a forma paliativa, né?
de você realizar intervenções cirúrgicas para diminuir isso aí. As pessoas antigamente utilizavam o que? O pessoal mais antigo, né? Colocava uma fita vermelha na perna. Isso funcionava? Não tem nenhuma fundamentação científica para isso, mas as pessoas utilizavam. Não sei se vocês já viram algumas pessoas que têm filariose, né, que têm elefantíase, com uma faixa vermelha no pé, na perna. Tem gente que diz, e com isso vai estacionar a doença. Não tem nenhuma fundamentação científica para isso, não. Mas é crença popular, né? Perfeito, gente. Então, o que é que a gente precisa saber aí? É uma doença causada por quê? Causada por um vírus. É isso? É um parasita, né? Causada pela picada do mosquito. Como se transmite? Transmite através da picada do mosquito da espécie Culex ou muriçoca. Vamos avançar. E aí nós temos o tracoma. Lembra da aula anterior que nós realizamos uma questão da UFCC falando sobre tracoma? Está dentro do rol das doenças negligenciadas. O que é o tracoma? É uma doença ocular causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, que acomete principalmente as crianças. Então, é uma doença que tem essa característica de surgir na fase da infância, né, da população. O tracoma ele possui 5 formas clínicas, sendo que 2 formas transmissíveis da doença e 3 formas sequelares. As 2 formas transmissíveis nós podemos classificar como tracoma inflamatório folicular e tracoma inflamatório intenso. Já nas 3 formas sequelares, nós temos o tracoma cicatricial, a triquíase tracomatosa e opacidade corneana. Então, de novo, como é que se transmite? Através, qual é o agente etiológico da doença? A bactéria, Chlamydia trachomatis. E acontece em que população? Qual é a faixa etária? Geralmente é acometido na fase da infância. E nós vamos ver por que na fase da infância. Então, no Brasil, ocorre em regiões, em todas as regiões do Brasil, principalmente em regiões que têm uma grande vulnerabilidade social, por conta das condições socioeconômicas e ambientais que essa população está envolvida. Então, como é que é transmitido o tracoma? Através do contato direto ou através do contato indireto. No contato direto, é de pessoa para pessoa. Através do o contato indireto é através de compartilhamento de objetos, que tem aí a bactéria instalada. Então, por isso que acontece muito na infância. Por quê? É o momento da escola, né? Do momento que a criança está na escola, que troca borracha, que compartilha o lápis, que come o lanche do outro, que bota a mão na boca. E nesse momento, se aquela superfície, se aquele material estiver com a bactéria instalada, a pessoa irá se contaminar de forma indireta. Uma outra forma de você contrair a doença é através da transmissão que nós chamamos de transmissão mecânica da doença. Lembra que a questão falava, da aula anterior, falava justamente qual era a forma mecânica. A forma mecânica é onde a mosca realiza esse papel de pousar na superfície contaminada, pousa em outro local, se instala, deixa lá a bactéria instalada e assim ela vai pulverizando a doença
em várias regiões da casa, do ambiente que a mosca está convivendo ali. Essa forma é chamada de forma mecânica de disseminação da doença. Mas o contato ele pode ser contato direto, pessoa para pessoa, e contato indireto através de objetos compartilhados. E aí nós temos a imagem, mais uma vez aqui, a imagem da doença na sua fase já de manifestação mais avançada, né, mais crônica, né? Eu tenho aí, ó, lembra que eu disse a vocês que ele pode acometer a questão da questão da córnea, né, da região do globo ocular, né? E é o crescimento desse edema demasiado aí, nessa região da órbita, na região do olho, onde esse crescimento ele vai, logicamente, causar aí transtorno, porque você vai perder aí a capacidade de, de, de enxergar, você vai ter uma série de situações nesse sentido. Ah, professor, tem cura? Lógico que tem cura, porque ele é causada por um agente que tem já é caracterizada essa doença, a forma de tratamento. Então, lógico que não se deixa chegar nessa fase aí. Essa é uma fase extrema, né? Mas para quê? Para identificar isso, você precisa de um diagnóstico precoce, né? Um bom diagnóstico para caracterizar a doença. E aí nós pulamos aí para extossomose Manzoni. O que é extossomose? É uma doença parasitária causada pelo Extossoma manzoni. Ela é uma doença que tem uma característica de ser assintomática, ou seja, não manifesta sintomatologia na sua forma inicial, mas ela pode evoluir para formas graves, caso não haja uma caracterização dessa doença de forma precoce. E aí, a forma grave pode levar aí o indivíduo à morte, ao óbito. As áreas que apresentam a maior causa de transmissão da extossomose são regiões do estado da Bahia, Alagoas, Pernambuco. O nosso Pernambuco aí, ó. Nosso Pernambuco está em todas. Então, essa região do Nordeste de Minas, nessa região mais para o lado do Nordeste, ela é uma região que tem essa característica dessa doença, do extossomose manzoni. Ela é transmitida quando o indivíduo infectado elimina os ovos do verme por meio das fezes humanas. Então, é um ciclo do desenvolvimento da doença. Nós vamos ver aqui logo à frente. Então, o indivíduo infectado, ele vai eliminar no ambiente os ovos através das fezes. Esses ovos, esse verme, né, em contato com a água, os ovos vão eclodir e vão liberar as larvas. Essas larvas irão infectar o caramujo, que é o hospedeiro da extossomose, e aí, após um intervalo de tempo, que normalmente são 4 semanas, essas larvas vão se desenvolver e vão se transformar em cercárias. E aí serão eliminadas na água, e aí o ciclo está completo. Eu tenho o ser humano eliminando os ovos no ambiente, que essas larvas irão ao seu hospedeiro, que é o caramujo, permanece pelo intervalo de tempo, que são 4 semanas, se desenvolve, se transforma em cercárias, volta para o ambiente, para a região de águas, né? Região ribeirinhas, e aí o ser humano entra em contato com essas águas e o ciclo de contaminação está completo. É assim que acontece a contaminação, a transmissão da extossomose.
E aí tem essa imagenzinha. Nós temos aqui, ó, ilustrando o ser humano com o verme, elimina as fezes, essas fezes entram em contato. É o caramujo, tá, pessoal? Teve uma vez que o aluno perguntou, professor, a quistossomose não é aquela doença do cogumelo? Não é a doença do cogumelo, não, é a doença do caramujo. Que o caramujo é, nesse caso aí, o nosso hospedeiro. Então, uma hora nós teremos vetores, uma hora nós teremos hospedeiros que vai levar, produzir, né, completar o ciclo de transmissividade da doença. E aí eu acho que eu tenho aqui uma imagem da... Opa, deixa eu voltar aqui. Que é uma imagem do... Essa doença também é conhecida como doença da barriga d'água. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é justamente essa característica, né? Principalmente em crianças, ele fica com o abdômen bastante demasiado, né? Que aí as pessoas chamam de barriga d'água. Eu já tive a oportunidade de ver algumas crianças com a quistossomose. Eu, além não sei se vocês sabem, mas eu também trabalho lá no IMIP, né? Trabalho no IMIP, então é bem comum lá no IMIP a gente receber pessoas do interior, né? Por que do interior, professor? Porque pessoas que têm mais contato com o rio, né? Com essa água contaminada. Tem lá no material de vocês vão ver que tem uma imagem de uma criança com a doença bem caracterizada, né? A barriga d'água. A outra doença é a leishmaniose. Leishmaniose é causada por quê? Pelo parasita. Parasito que é transmitida por um vetor. Qual é o vetor? O inseto. Perceba que eu estou tentando estabelecer uma lógica da doença para vocês. Porque é justamente como as bancas perguntam. É um parasita? É uma bactéria? É um vírus? Não, é um parasita. Transmitido por qual vetor? Um inseto. Perfeito? Ressalta-se que essas doenças não são essa doença não é transmitida por pessoa a pessoa. Então, a leishmaniose ela não é transmitida de pessoa para pessoa. A leishmaniose tegumentar, que é a LT, na forma cutânea, caracteriza pelo surgimento de feridas na pele que se localiza com maior frequência nas partes mais expostas do corpo, como braços, pernas e face. Então, essa é a leishmaniose tegumentar. Existem três espécies de leishmania causadoras da leishmaniose tegumentar. Eu tenho a leishmania viania guanesis, a leishmania amazonensis e a leishmania viania brasiliense. Então, ó, mais uma vez, muito importante, muita questão nesse sentido. Quais são as principais espécies que transmitem a leishmaniose tegumentar? Eu tenho a leishmania viania guanesis, ou guaneses, eu sempre me atrapalho com esses nomes, tá? Leishmania amazonensis e leishmania brasiliense. Tanto na leishmaniose tegumentar ou quanto na leishmaniose visceral, não há transmissão de pessoa para pessoa, como eu já havia colocado para vocês. Então, para que o homem ele seja infectado, há necessidade da participação de um vetor. Quem é o vetor? O mosquito. Que mosquito, professor? Está aqui na imagem. Quem souber, levanta a mão e fale, por favor. Qual é o mosquito vetor que transmite a leishmaniose? Questão de prova. Perfeito, Fernanda. É o mosquito palha, que também é conhecido como taturiga, birigui, asadura, entre outros.
mas aí o mais comum é chamado de mosquito palha. Então, as espécies são essas que eu acabei de listar, são essas três, guanense, amazonense e brasiliense. Vamos avançar, tem muita coisa para a gente trabalhar, já são 9 horas. Doença de Chagas. É uma doença causada por quê, professor? Ah, é um protozoário. É bactéria? Não. É vírus? Não. É um protozoário, o Trypanosoma cruzi, transmitido por vetor. Mais uma vez, gente, esse é o bizu que eu estou dando para vocês. Vamos fixar. A doença é o que? É transmitido por quê? Qual agente etiológico? É um protozoário. Precisa de quê? Precisa de um vetor para a transmissão da doença. Então, os vetores chamados de triatomídeos, que são insetos popularmente conhecidos como barbeiro. Doença de Chagas, nós temos o barbeiro, que é o vetor, o principal vetor da doença de Chagas. Opa. Deu uma travada aqui. Então, essa doença a doença de Chagas, ela também tem uma característica porque ela existe um local que tem uma incidência maior, né? Mas antes disso, a gente vai entender como é que se transmite a doença de Chagas. Ela pode se transmitir, a sua transmissão pode ocorrer de diferentes formas. Quais são as mais comuns? A forma vetorial, a forma oral, a forma vertical e a forma acidental. A forma vetorial é aquela que ocorre através do contato com as fezes do vetor, ou seja, as fezes do barbeiro, após a picada e repasto. Cuidado, viu, gente? As pessoas têm dúvida. Não é o fato do barbeiro picar o indivíduo é que vai transmitir a doença. Não, ele pica, ao ato de picar, vai abrir-se uma porta de contaminação e aí com as fezes em contato com essa porta de entrada, aí há contaminação vetorial. Entendeu? Não é que ele tem, no ato de picar, é que ele vai transmitir a doença. Mas ele tem essa característica de entrar em contato, picar e eliminar as fezes ali. Essas fezes elas ficam em contato com essa porta aberta, essa área invasiva, e aí há a transmissão que é chamada de transmissão vetorial. A outra forma de transmissão é a forma oral, ou seja, pela ingestão de alimentos contaminados, pelas fezes do vetor, do barbeiro. Lembra daquele caldo de cana gostoso, bem geladinho, que a gente gosta de tomar acompanhado de um caldo de um bolo de um bolo de bacia? É a forma de você se contaminar pela doença de Chagas. É uma das formas. Ah, professor, eu não gosto não de caldo de cana não. Eu gosto mais de açaí. Eita, o açaí também, ó. O açaí com bastante MM, com leite condensado, ele também é uma forma que esse alimento, o açaí, ele é um alimento que pode vir contaminado com as fezes do barbeiro e aí você pode se contrair a doença de Chagas. Estou dizendo para ninguém parar de tomar açaí e nem tomar caldo de cana não, viu gente? Eu estou dizendo que é uma forma de contaminação. Que forma é essa? Oral. E de outras formas, de alimento mal cozido, tem uma série de condições. Mas a forma oral é a forma de ingestão de alimentos contaminados pelas fezes do barbeiro. E a forma vertical, que forma é essa? É através da mãe para o filho. Então, a mãe que está infectada, ela vai transmitir, durante a gravidez ou parto, a doença
na forma vertical. E a forma acidental é pelo contato da pele ou de feridas com material contaminado durante a manipulação em laboratório ou a manipulação de caça. Ou seja, eu tenho um animal lá, a pessoa realizou uma caça e aí já existe, essa caça já está contaminada pela doença de Chagas. Ou de uma forma controlada em laboratório pode acontecer. E uma outra forma também é através da transfusão de sangue ou de órgãos por pessoas portadoras da doença de Chagas. É uma forma de contaminação também. O que é que a gente precisa levar de importante aqui? Que existe a forma vetorial, oral, vertical e acidental. Essas são as formas de transmissão aí da doença de Chagas. E quem transmite? O vetor. Como é o nome do vetor? O barbeiro. E aí nós entramos numa doença também que é bastante comum no trabalho do agente de combate às endemias, a raiva. A raiva humana é transmitida por cães. Já adianto para vocês que a raiva ela é uma zoonose. O que seria a zoonose, caros queridos aqui que estão aqui comigo? Que estão prestes a realizar a prova para agente de combate às endemias. Me digam o que seria uma zoonose. Quem acertar vai ganhar um Pix, tá? É o prefeito de Jaboatão que vai dar, tá? Não sou eu, não. O que seria uma zoonose? Isso, Fernando, é isso aí. São doenças que são transmitidas por animais para seres humanos. Então, a raiva, ela é por cães, a raiva humana é uma zoonose porque ela é transmitida do animal para o ser humano. Ô professor, mas se fosse o contrário? Se o homem mordesse o animal, o homem com raiva, mordesse o animal, ele transmitiria a raiva para o animal? Não, o cara que está com raiva vai morder o animal, ele tem que ser internado, né? Porque aí ele não tá muito bem da cachola, não, né? Então, esse inverso não é verdadeiro. Então, a raiva, a zoonose é através do animal para o ser humano. Então, ela é considerada uma doença imunoprevenível, tanto para o controle do principal reservatório. Quem é o reservatório da raiva? O animal doméstico, no caso aí o cão. Mas só quem transmite é o cão? A raiva? Não, porque existe vários tipos de transmissão da doença. O cão e o gato, ele é a forma de transmissão urbana da raiva. Mas existe a forma de transmissão silvestre, como Eunice falou, que é transmitido pelo morcego. E tem a forma de transmissão rural, que é transmitido por cavalos ou outros animais do meio rural. Mas vamos se ater aqui à raiva humana transmitida por cães. É uma doença que ataca, né, que acomete o sistema nervoso central. Ela tem uma letalidade próxima de 100%. Na quase 100% dos casos, o paciente vai a óbito. Mas eu já vou adiantar para vocês que eu já vi casos de cura. Aqui em Recife já houve um caso de cura da raiva. Não sei se vocês já viram. Há 3 anos atrás, houve um caso de cura da raiva, apesar de sequelas graves que esse paciente tem, permanente, mas houve o caso de cura. Mas, na sua grande maioria, ela leva ao óbito do paciente. Quem causa raiva? Olha, o agente causador, o agente etiológico é um vírus. Vírus do gênero Lisavírus da família Rhabdoviridae,
que está presente aonde? Na saliva e secreções de animais infectados. Então, é uma zoonose causada por vírus. Quem é o vetor? Quem é o hospedeiro, na verdade, aqui é o cão, que pode também ser o gato. Tranquilo? E aí, como eu já adiantei para você, existem várias formas de transmissão, né? O ciclo aéreo, o ciclo silvestre, o ciclo rural, o ciclo urbano. Esses são os ciclos de transmissão da doença. Mas o que é a maior prevalência é no ciclo urbano. E aí eu tenho algumas informações que são importantíssimas aí. A raiva, ela é importante para o trabalho do agente de endemias? Por quê? Porque é uma das zoonoses que o endemias ele realiza diversas ações no território, na sua área de trabalho. Ele vai realizar a vacina antirrábica, ele vai realizar o mapeamento da população de cães e gatos naquela região. Quem lembra aí do tempo da carrocinha? Lembra do tempo da carrocinha? Que tinha um cara lá que tinha um laço, parecia um vaqueiro que ia lá na rua e ia capturando os cães que estavam em situação de rua. Aquilo ali, muitas vezes, era um agente de endemias. Você sabe?